Aleluia, amém. Aleluia. Boa noite, igreja, a paz seja convosco, amém. É um privilégio estar aqui, é uma honra, com temor e tremor, mas é uma honra, é um privilégio estar aqui para ministrar a palavra nessa noite, amém. Abra comigo em nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 6. Depois nós vamos ler lá no finalzinho, 17, o versículo 17 e o 18. A minha Bíblia está na versão Almeida corrigida. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o 6 e depois, no finalzinho, o 17 e o 18. Amém? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Que o Senhor continue a falar conosco, através da tua palavra falada, porque o Senhor já começou a falar conosco, antes mesmo de nós chegarmos aqui, durante o louvor, que é a palavra cantada. Que o Senhor venha achar em nosso coração a terra boa, uma terra fértil, para que possa produzir frutos, e que esses frutos sejam permanentes para a tua glória, para o teu louvor. Fala conosco, Senhor, porque o que nós mais precisamos é ouvir a tua voz. Eis-me aqui, Senhor, como a tua filha, como a tua serva. Usa-me, Senhor, nesta noite, da maneira que o Senhor quiser, não da maneira que eu quero. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça aqui neste lugar. Que o Senhor apareça, que a sua glória seja manifestada aqui neste lugar. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. E a igreja diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. O título que eu coloquei dessa mensagem: somos uma carta viva de Deus. Somos uma carta viva de Deus. E o que significa sermos essa carta viva de Deus? Paulo aqui ele usou uma metáfora, uma figura de linguagem, para ele comparar coisas bem diferentes, mas ele pôs em comum uma coisa entre elas. Então nós vamos aproveitar essa metáfora para que essa palavra venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Trazendo o contexto bíblico desse texto, 2 Coríntios, aqui Paulo, ele escreveu por volta de 55 a 57 depois de Cristo, e foi escrita ao povo de Coríntios. E é a segunda carta. Ele estava escrevendo
porque ele queria falar com eles antes que ele voltasse numa terceira viagem missionária para visitá-los. E quando fala dessa igreja, ela foi aberta por Paulo, ela foi criada, instituída, lá no capítulo 18 de Atos, conta essa história, como que foi. Então, essa igreja foi fundada por Paulo. E quando ele faz essa carta, ele estava corrigindo algumas coisas que estavam fora do prumo, fora do padrão, e alguns falsos mestres, falsos apóstolos estavam questionando a autoridade de Paulo. Então, por isso que aqui no início ele fala que ele, o apóstolo Paulo, não precisava de uma carta de recomendação. E que a vida daquele povo, do povo de Coríntios, era a carta viva, lida por todos. Porque aquele povo que era de um jeito lá no início, não era mais agora com a presença do Espírito Santo na vida deles. E quem transforma as nossas vidas é o Espírito Santo. É a nossa fé em Deus, do que Ele pode fazer em nós e através de nós. Então, quando Paulo afirma aqui, ele está o quê? Deixando bem claro a sua autoridade como apóstolo. Mas ele falou, não é por minha causa, eu quero que vocês olhem para esta igreja de Corinto, porque ela é a prova viva, ela é a carta viva do que Deus está fazendo na vida deles. Amém? E quando Paulo continua falando aqui, e se a gente lesse tudo, eu não li o capítulo todo porque não daria tempo. Paulo vai falar de uma velha aliança, de uma antiga aliança e de uma nova aliança. De um tempo passado e de um tempo novo na presença do Senhor. Quando ele fala dessa velha aliança ou antiga aliança, ele está falando lá do Velho Testamento. Ele está falando lá do povo de Israel, em Êxodo 34, quando o Senhor tirou esse povo lá do Egito com a sua destra forte, com a sua mão poderosa. E ele derrotou todos os falsos deuses, através daquelas 10 pragas. E ele abriu o mar vermelho e o seu povo passou. E quando o povo de Faraó, o exército, quis ir atrás do povo, o que aconteceu? O mar se fechou e eles foram derrotados. Ali o Senhor não estava derrotando apenas um exército. O Senhor já tinha derrotado os deuses lá do Egito, falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui em Êxodo 34 fala dessa velha aliança, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ali estava a lei para aquele povo. Então, Paulo ele está comparando aqui essa velha aliança com a nova aliança. E quando fala aqui lá em Êxodo ainda, quando a gente continua lendo, nós sabemos que o Senhor, Ele derrotou vários exércitos, os seus deuses, os seus reis, o seu povo que achava que era o maior daquela época. Quando a gente lê, a gente fala, a gente vê que tinha exércitos que na Bíblia está escrito que eles pareciam gafanhotos, porque não dava para contar, com seus carros e com seus cavaleiros. Eles tomavam todo aquele lugar, mas o Senhor derrotou a todos. E fala aqui da glória e do poder de Deus lá no Velho Testamento. Mas Paulo não ficou no Velho Testamento, ele trouxe para o novo, a nova aliança. E a nossa nova aliança, a aliança daquele povo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova aliança. Ele fez um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos passar. E a partir desse momento, Paulo ele começa a comparar aqui. Lá era a lei, mas aqui nós estamos debaixo da graça, da justiça, do amor de Deus, da misericórdia. E como nós lemos no versículo 6, a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Paulo estava declarando o quê? Que aquela nova aliança, ela é superior à primeira, porque Jesus Cristo, Ele é superior a Moisés. Ele é o Filho de Deus. Ele caminhou aqui nesta terra como homem, sendo Deus. E ele estava declarando aqui, olha povo, olha meus irmãos, se vocês crerem nessa nova aliança, nesse novo e vivo caminho, grandes coisas o Senhor pode fazer. E é nesse contexto que eu quero ministrar e falar nesta noite. Aquele mesmo Deus, lá do passado, Ele não mudou. Ele continua sendo o nosso Deus hoje.
através de Jesus Cristo, novo e vivo caminho. E continuando, ele vai falar. Nos versículos 5 e 6, eu quero ler de novo com vocês. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que ele acabou de falar? A minha capacidade, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Como nós acabamos de cantar aqui, o que seria de mim sem ti? O que seríamos de nós sem ele? Paulo reconhecia quem ele era e que o poder do Senhor é que estava sobre ele para fazer tudo o que ele fez e que nós sabemos que ele deixou escrito. As 13 cartas e toda a história maravilhosa de poder, de glória, de transformação que o Senhor fez na vida dele e através da vida dele. Amém? Você crê que você serve ao mesmo Deus de Paulo? Você crê que o Deus que operou lá no passado, ele é o mesmo que pode operar aqui no presente? E quando ele fala aqui, o que significa ser uma carta viva? Nós somos representantes de Deus aqui nesta terra. Mesmo que você não queira, mesmo que eu não queira, as pessoas nos leem o tempo todo. O que ela está lendo em você? Você é uma mensagem de Deus que está sendo lida por muitas pessoas. Não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Somos uma carta viva de Deus. Nós passamos uma mensagem, você querendo ou não querendo. Mas se você tiver intenção, se for intencional, você vai ter mais êxito e vai ter mais sucesso. Porque você vai entender a sua identidade e o seu propósito. Se você está caminhando aqui nessa terra e já entendeu a sua identidade e o seu propósito, você vai passar essa mensagem mais claramente. Porque você sabe de onde que você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Identidade e propósito tem a ver com a mensagem que nós estamos passando. Se você ainda não sabe, se você está perdido, talvez você está passando uma mensagem que você não gostaria de passar, mas as pessoas estão lendo o tempo todo. Elas nos leem o tempo todo. Então entenda a sua identidade e o seu propósito aqui nesta terra. Eu estar aqui em cima hoje ministrando a palavra tem a ver com o meu propósito. Estar cantando aqui é diferente de estar ministrando a palavra. E eu sei, porque antes de subir nesse altar, como nós aqui do louvor, os meninos sabem, quando a gente vem orar aqui de manhã, antes de todo mundo chegar, mais cedo, eu, Patrícia, eu não ouso subir aqui sem a presença dele. Porque eu sei que não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele. Não é apenas cantar, não é apenas ministrar, não é apenas pregar. Nós temos que entender por que o Senhor nos colocou aqui nesta terra. Por que o Senhor te colocou aqui nesta terra? Qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é a sua identidade. Tem a ver com a mensagem que Ele quer que nós passemos. Porque quando as pessoas nos leem, o que o Senhor quer com isso? Que elas vejam a presença dEle em nós e através de nós. Quando as pessoas leem, nos leem, qual é o propósito disso de sermos cartas vivas? Nós vamos transmitir o amor de Deus. Não o meu amor, mas o amor que vem dEle e que excede todo o entendimento. A partir do momento que nós entendemos isso, a nossa mensagem para as outras pessoas são de graça, são de misericórdia, são de perdão, de amor. Por quê? Porque nós estamos conectados com Ele. Nós estamos conectados com Ele. E aí você vai falar, Pati, eu não estou bem. Eu estou longe. Eu não estou sendo a carta viva, que o Senhor quer que eu seja. Há esperança para você.
há esperança para mim, há esperança para nós. Porque Ele deixou escrito, nós não temos que adivinhar nada, você não tem que adivinhar nada, não é sorte e nem azar, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E se conhecemos a palavra, se conhecemos a verdade nos libertará. É a palavra do Senhor, em nós e através de nós. Não o que eu acho, não o que eu quero, não o que eu desejo, quem sou eu? Mas é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer de você? O que Ele já te pediu? O que Ele já te falou? O que Ele já colocou dentro do seu coração? Não importa há quanto tempo. Porque a palavra do Senhor fala que nada do que Ele disse cai no chão ou se perde ou volta vazio. Pelo contrário, a palavra dEle cumpre o propósito para o qual foi designada. O Senhor não é como nós, que fala e arrepende. Por acaso, Ele fala, Ele diz e volta atrás? Jamais. O que Ele diz a meu respeito, o que Ele diz ao seu respeito, tem validade. E vai nos levar para o céu, se assim nós crermos. Amém? Porque a palavra dEle é a verdade. E a verdade nos liberta todos os dias. Quando fala dessa carta, Cristo, Ele é o escritor. Ele escreveu uma linda história a meu respeito e a seu respeito. Eu já entendi um pouco disso há alguns anos, eu já entendi. E você já entendeu? Eu fui encontrada por Ele. Eu fui achada por Ele. Eu fui enxertada na videira. Eu fui adotada como filha. Eu faço parte da família de Deus. Não porque eu sou boa, porque eu sou perfeita, porque eu posso. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Ele me amou, Ele te amou. Antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos chamava pelo nome. E já tinha uma linda história a meu respeito e a seu respeito. Então, quando fala Cristo, Ele é o escritor. A cruz foi a caneta e o sangue dele foi a tinta que escreveu e marcou o nosso coração. Aqui nós lemos, não é como lá no Antigo Testamento que foi escrito numa pedra, numa rocha. Ele escreveu nas tábuas do nosso coração. Ele escreveu nas tábuas do nosso coração. E essa graça, e essa misericórdia, e esse favor, se você quiser, se você permitir, te alcançará todos os dias. Porque Ele não nos obriga a nada, Ele não te obriga a nada. Nem ao que é bom para você. Nem o que é bom, Ele não te obriga. Você tem o livre arbítrio de escolher. Ou você quer, ou você não quer. Ou você aceita, ou você vira as costas. Nesta noite, você que está aqui, você é fruto de oração de muitas pessoas. Você nesta noite está disposto, está disposta a dar esse passo e falar assim: Senhor, como eu quero ser essa carta viva escrita pelo dedo do Senhor. Feche os seus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essa carta viva. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essa carta viva. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a refletirmos a Tua glória aqui nesta terra. A refletirmos a Tua glória aqui neste mundo. A refletirmos o Teu caráter. A refletirmos, Senhor, a Tua mensagem de amor e de esperança. Ajuda-nos, Senhor, em cada uma das nossas fraquezas. Porque só o Senhor é perfeito. Nós não somos. Só o Senhor é. Só o Senhor é. E nós dependemos todo dia da Tua graça e do Teu favor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Em nome de Jesus, a refletirmos a Tua beleza, a Tua grandeza aqui nesta terra, neste mundo. Até o dia que o Senhor vir nos buscar. Até o dia que o Senhor vir nos buscar.
Amém. E eu quero ler com vocês os últimos versículos aqui, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus. Como que esse processo de transformação se dá? Ele não é automático. Não é como a gente ligar ali na tomada e 5 minutos já está tudo ótimo. Não é assim, é um processo. Nós passamos por processos até alcançarmos o nosso propósito. Não podemos fugir deles. E quando fala aqui de sermos transformados de glória em glória, nós ainda não somos quem nós havemos de ser. Há uma versão repaginada, uma versão atualizada de nós mesmos, se nós assim permitirmos. O nosso velho eu, ele pode se tornar um novo eu na presença do Senhor. Eis que tudo se fez novo. Transformados de glória em glória. É uma versão melhorada. É uma versão atualizada. É uma versão mais firme, mais potente, com mais poder. Mas não vem de nós, mas vem de Deus. Mais graça, mais favor, mais misericórdia. Mais o quê? O que você precisa aí? Mais o quê? N coisas. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Todas as nossas fontes estão nele. Ele é tudo o que eu preciso, o que você precisa. E você vai falar, você não sabe da minha vida, e eu não sei mesmo. Mas Ele sabe, porque Ele tem a sua vida na palma das mãos dEle. Os ouvidos dEle não estão tapados que não possam te ouvir. Nem a mão dEle, nem as mãos encolhidas que Ele não possa te alcançar. Não adianta fugir da presença dEle. Porque como está escrito, se eu subir ao mais alto dos montes, ali tu estarás comigo. Mas se eu fizer no abismo a minha cama, ali o Senhor também estará. Da onde eu fugirei de ti? Para onde eu fugirei de ti? Os teus olhos me veem, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Para de esconder dele, Ele já te viu, Ele já te achou. Não adianta. E Ele nos atrai com laços de amor. Ele te atrai nessa noite aqui com laços de amor. Talvez você tenha muito tempo que não vem, talvez você veio obrigado. Talvez você está aqui e nem queria estar. Ele detém todos os nossos dias. Ele detém os seus dias, os meus dias. Ele te trouxe aqui. Você poderia estar em tantos outros lugares, mas Ele te trouxe aqui nesta noite. E antes de falar com você, pode ter certeza que essa palavra já falou comigo. Eu já chorei, já chorei, já chorei, já chorei. É Ele. Glória a Deus, porque você está aqui. Porque Ele tem poder para fazer aquilo que você não pode fazer, que eu não posso fazer. Isso é sermos transformados de glória em glória. A esperança para nós. A esperança para o ferido, para aquele perdido, para quem pecou, para quem caiu, para quem está longe, para quem está querendo desistir. A esperança para você, a esperança para nós. Porque Ele escreveu uma nova história, a meu respeito e a seu respeito. E essa história não é uma história de derrota, não é uma história de fracasso, não é uma história de talvez. Quando Ele se levanta do trono, basta, está dito. O inferno pode se levantar, mas Ele brada, e os exércitos dos céus, da terra, debaixo da terra, do inferno, se submetem a Ele. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E você acha que Ele não pode mudar a sua vida?
E você acha que ele não pode vencer o gigante que você está enfrentando? E você acha que você está sozinho, que o seu problema é maior do que o Deus que você serve? Não é assim. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que venceram. Não fala que eles não sofreram, mas eles venceram. Homens e mulheres, escritos lá em Hebreus 12, os heróis da fé. Os heróis da fé. Bata no seu peito e declare: eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a fé da sua mãe, do seu pai, do seu líder, do seu pastor, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. É a sua fé. Cada um de nós anda de acordo com a nossa medida de fé. Por isso nós precisamos falar: Senhor, aumenta a minha fé. Porque nós sabemos que virão dias terríveis. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Para enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. E não nos problemas, e não nas circunstâncias, e não nos gigantes. E não nas pessoas, e não no dinheiro. E não. Nesse tanto de coisa que você pensou aí. É Ele. É Ele. E aqui fala, no versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, nesse lugar há liberdade. Ele nos fez livres, e Ele se movimenta livremente, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele exalta e Ele abaixa. Ele chama a existência o que não existe como se já fosse, pelo nome. Esse é o Deus que nós servimos. E você acha que Ele não pode consertar a sua vida? E você acha que Ele não pode mudar a sua história? E você acha que já perdeu? E você acha que, por que eu estou aqui, eu não quero? Eu quero dar um fim na minha vida, eu quero acabar com isso. Ele dá e Ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá e Ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas vidas, elas estão na mão do Senhor. Nós não podemos acrescentar um segundo a mais. 1 milésimo. Nada. Nosso fôlego de vida pertence a Ele. Se você está vivo, há esperança para você. Há esperança para você. E se você morrer, Ele quiser te ressuscitar, Ele é Deus para isso. Nós servimos ao Deus dos vivos e dos mortos. Nem a morte detém o poder do nosso Deus. Nem a morte detém o poder do nosso Deus. E você acha que Ele não pode cuidar de você? E você acha que você está sozinho nesse mundo? A quem? Feche os seus olhos. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença aqui. É a Tua presença que nos move, que nos constrange, que nos alcança, que nos leva, que nos eleva, muito além daqui, muito além do hoje, muito além do agora, muito além dos problemas, muito além das circunstâncias, muito além das adversidades, muito além dos nãos dessa vida. Tua presença nos leva além. E nós devemos nos apegar a Ti e a Tua palavra. Nos apegar a Ti e a Tua palavra. Alcança-nos, Senhor, nesta noite. Alcança-nos, Senhor, nesta noite. Alcança-nos, Senhor, nesta noite. Envolva-nos com os Teus laços, com os Teus braços de amor. E para a gente concluir, antes da gente orar, eu quero ler o último versículo com vocês. Está em 1 João.
1 João, capítulo 3, versículo 2. Lá no finalzinho, você abre em Apocalipse e volta. Fica mais fácil de você achar. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Bata no seu peito e fale: eu ainda não sou. Mais uma vez, eu ainda não sou tudo o que Ele quer que eu seja. Esta obra que sou eu ainda não está concluída. Eu ainda estou em reforma. Eu ainda estou em transformação. De glória em glória. De glória em glória. Até eu me tornar a imagem fiel do meu Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Vamos orar. Começa em mim, começa em você a decisão de sairmos da onde a gente está. Começa em mim, começa em você a decisão de cada um de nós tomarmos a responsabilidade das nossas vidas. Não é mais a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa, sou eu. Sou eu. É você que está aqui nessa noite. Não terceirize a sua transformação. Não terceirize a sua salvação. Não terceirize o seu propósito aqui nesta terra. Porque quando o Senhor nos buscar, Ele vai olhar dentro do meu olho, dos seus olhos, e Ele vai falar: cadê os dons e talentos que eu te dei? Você teve X anos aqui na terra, o que você fez com a sua vida? Nós vamos prestar contas de cada dia, cada ano, cada segundo, cada palavra, cada atitude, diante daquele que é o juiz dos juízes. E que vê a minha alma, a sua alma, o seu espírito e o meu espírito. E sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Feche os seus olhos e comece a declarar: Senhor, eu tomo a responsabilidade nessa noite da mudança, da transformação da minha vida. Senhor, eu não quero um 2026 igual a 2025, igual a 2024, igual a 2023, igual a 10 anos atrás. Eu não quero viver de saudosismo. Eu não quero viver de nostalgia. Ah, quando era assim há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, é hoje. É hoje, é hoje. Só uma coisa Ele faz hoje. Ele faz hoje. Fale com Ele nessa noite: Senhor, eu quero, Senhor, caminhar contigo aqui nesta terra. A minha vida é tua, eu nasci, foi para te adorar. A sua glória, eu preciso estar coberto declare. Com sangue. O sacrifício que eu fiz ao longo do caminho, já há um preço a ser pago para ver a sua glória. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. É a tua glória, a tua presença, declare isso. A tua glória, Deus, a sua glória, Deus, a sua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Cante isso, vamos! A sua glória,
frutificar. A sua Não tem como. Vai além, vai além, vai além. Só uma coisa, só uma coisa. Eu te dou os meus. Declare isso. Para carregar a tua glória, para ser carta viva aqui nesta terra. Por onde eu passar, a tua glória, ó Deus. eu te dou os meus ombros. Para carregar a tua glória. Por onde eu passar, Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. eu te dou os meus ombros para carregar a sua glória. Por onde eu, a sua glória, Deus, eu te dou os meus ombros para carregar a sua glória. Por onde eu passar, manifestar, eu te dou os meus sons. Por onde eu passar, tua glória, sua glória. É o seu momento com Ele. Declare, declare. Ore, fale com Ele, fale. Rasga o seu coração diante dele nesta noite. Satisfaz. Rasga o seu coração diante dele. A sua glória, Deus. A sua glória, a sua glória. Só uma coisa me satisfaz. Entenda quem você é e quem é o seu Deus. Entenda quem você serve. Qual Deus você serve. Dependa mais dele e menos de você mesmo. E menos das coisas desse mundo que são palpáveis, que hoje existem e que amanhã não existirão mais. Mas ele é eterno. E as palavras dele são vida eterna para cada um de nós. Isso aqui tudo vai passar, vai ficar, mas nós viveremos com ele eternamente. Ele virá nos buscar. Ele virá buscar a noiva. Ele está nos preparando de glória em glória, de glória em glória. Ele está preparando uma noiva madura, uma noiva santa, uma noiva separada para a glória do nome dele. Ele está me preparando, te preparando para aquele grande dia. Caminhe, 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 não pare, não pare. Não pare de lutar, não pare de se importar. Não pare, não pare. Aquele que te chama, ele é poderoso para fazer. Eu não posso fazer nada, mas o Deus a qual eu sirvo, ele pode todas as coisas. Se você crer, você verá a glória dele. Dependa dele, dependa dele, dependa dele, dependa dele. Quanto mais se estreitar aqui nessa terra, pode ter certeza que aquele grande dia está chegando. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. Ei! A sua glória, Deus. A sua glória, ó Deus. A sua glória, ó Deus. Só uma coisa me satisfaz.
dou os meus ombros. Se você entendeu, se renda ao Senhor nesta noite. Aí onde você está. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelhe. Se você quiser buscar alguém para abraçar, que você busque. Se você quiser colocar sua cara no chão, que coloque. Nós lemos que onde o Espírito Santo está, nesse lugar, a liberdade. Se você quiser vir à frente, venha. Se você quiser se prostrar diante do altar, que você se prostre. Nós nos prostramos diante do Senhor para não nos prostrarmos diante de falsos deuses, diante das circunstâncias, diante dos gigantes, diante das coisas desse mundo. Nós nos prostramos diante do nosso Redentor, do Redentor, do Salvador. Onde o Espírito Santo está, neste lugar a liberdade. Rabachocantarabachê. Neste lugar. Se renda, se renda, se renda. Com misericórdia Se renda. e graça. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Fluindo Onde eu estaria se não sobre fosse a tua nós. graça? O teu muito Eu amor. sou livre. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Eu sou livre. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Estou voltando à essência. Creia nisso nesta noite, em nome adoração. de Jesus. A essência. A palavra do Senhor fala: pode uma mãe se esquecer do filho a qual amamenta, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Pelo que Jamais eu me esquecerei de ti. A essência és tu. Não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, pelo que comprar. Estou Se Ele cuida dos lírios do campo que hoje existem e amanhã são lançados fora, Ele não cuidará de ti. Che cantará, A essência és tu. Me perdoa. Vales muito mais que os pelo lírios. eu Vales fizer. muito mais que 1000 passarinhos. Vales muito mais. O valor de uma alma excede o valor do mundo inteiro. O valor de uma alma excede o valor do mundo A inteiro. essência da adoração. A essência és tu. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos diante do Me Senhor. perdoa pelo que fiz dela. A essência és Só a tua presença, só a tua graça nos basta. O seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. da adoração. O seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Senhor é poderoso. Me perdoa pelo O que Senhor é eu poderoso. fiz dela. Nos rendemos diante de ti, o autor e consumador da nossa fé. És tu, Jesus. Nos Quando a perdoa. música Porque nós é que saímos do lugar, o Senhor permanece o mesmo. O Senhor permanece no mesmo lugar. Quem se afastou fomos nós. Quem saiu desse lugar fomos nós. Quem saiu debaixo da proteção fomos nós. O Senhor permanece no mesmo lugar. Quem fugiu fomos algo de nós. valor. Quem se escondeu, Abençoar quem se teu ausentou coração. da presença fomos nós. O Senhor permanece o mesmo. Mas que O Senhor uma permanece no canção mesmo eu lugar. te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
perdoa, nos perdoa. O que os olhos pela podem nossa ver autossuficiência. é o meu coração. O que seria de mim, o que seria de nós sem o Senhor? Estou voltando à essência da rabada. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. O Senhor te chama de volta nesta me noite. Perdoa pelo O Senhor que te chama de fiz volta nesta dela. noite. Ele te Quando a busca. essência Ele te és encontra. tu. Ele te chama. A essência Venha como estás, és mas tu, não fique como estás. Jesus. Venha Estou como voltando Mas à não fique como essência estás. da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de renovar a sua aliança com o Senhor. Ele é o Criador, Ele é o Escritor, e Ele tem uma linda história para mim e para você. Você acha que Ele errou? Você acha que Ele falhou quando Ele te colocou aqui nesta terra? Nós não passamos desapercebidos aos olhos do Senhor. Ele não vê como o homem vê. Ele não opera do jeito que eu quero, do jeito que a gente quer. Ele não está preso dentro de uma caixa. Ele é Deus. Rei de E Ele não imensurável errou valor. ao dar a minha vida e a Ninguém sua vida pode nesse tempo, expressar nessa terra, nessa Quanto geração. és digno. Que não passe de nós o Teu Espírito, Senhor. Que não se levante outra Embora eu geração seja para fazer o que eu pobre, tenho que fazer, o que nós temos que tudo fazer. que tenho é Que não teu. passe de nós a Tua Cada presença. fôlego Que não passe de nós o Teu Espírito. O Senhor conta comigo. mais que O Senhor uma conta com canção você. eu te Nós darei. somos cartas vivas, Pois lidas. apenas Ele uma conta comigo, canção Ele conta com não você. é o que queres de mim, não. Mais profundo Até quando você busca, vai Senhor, terceirizar? o Até que quando os você vai se olhos esconder? podem ver. Até quando você vai Queres fugir? meu coração? E estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Se você precisa de oração, estamos aqui. Se você precisa de um abraço, estamos aqui. Se você precisa de amor, estamos aqui. Nesta igreja é pregada a palavra verdadeira, sem tirar nem acrescentar nada. Ela dói, mas ela nos leva para o céu. Ela não massageia o meu ego, o seu ego, mas nos transforma de glória em glória para nós irmos morar com Ele. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Outra vez eu quero me desesperar. Fale com Ele pra gente encerrar. Fale Outra com Ele. vez eu quero perder o sono.
outra vez, queimando de amor por ti. Fale com ele, eu quero. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Se você entendeu, mas você ainda não tem essa aliança, você ainda não aceitou Jesus, ou talvez você está longe e quer se reconciliar com Ele, quer voltar à casa do Pai, é hoje. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que ainda não aceitou como seu autor, seu verdadeiro Salvador, outra vez. vem aqui à frente. Ou você que andou distante da casa do Pai, da presença do Pai, e você quer voltar. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Não encontrei é hoje. O que tem agora, eu tenho você. O Senhor te chama nesta noite, aplauda o nome do Senhor. Você. Ele te chama. Eu vaguei no mundo lá fora, Ele te chama. mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta ver o pé. Se o Senhor falou o seu coração, venha. Talvez amanhã seja tarde. Abra o seu coração a Ele, nós vamos orar. Mas eu demorei pra perceber. Nós vamos orar pelos nossos irmãos, por essas moças, esses rapazes, esse homem que está aqui à frente. Vamos orar. Estenda suas mãos. Estenda as suas mãos. Abençoe. Fala, Senhor, fortaleça. Senhor, alcança. Senhor, seja com cada um deles. Que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Toma cada um pelas tuas mãos. Senhor, eles deram um passo de fé aqui nessa noite. Eles tiveram coragem de vir aqui à frente. Eles reconhecem quem eles são e quem o Senhor é na vida deles. Senhor, ajuda cada um, ó Deus, cada uma aqui. Fortaleça, guarda, Senhor. Proteja os teus filhos. Seja com eles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, envolva-os na tua presença. Envolva-os nos teus laços de amor, nos teus braços de amor. Porque nós sabemos que não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outra rocha, não há outro amigo, a não ser o Senhor. Nós abençoamos a vida deles, nós abençoamos. Abençoamos a casa, abençoamos a família, abençoamos a vida espiritual, abençoamos as obras das mãos deles, abençoamos. Guarde o Senhor, proteja-os, firma os pés deles na rocha eterna que é o Senhor. E a igreja diga amém.
Aplauda bem forte o nome dele, celebre a ele. Celebre a ele. Nós nos alegramos, Senhor, nesta noite. Nos alegramos em Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Celebramos, amém. Podem voltar para o lugar em nome de Jesus. Nós os conhecemos. Porque se eles fossem visitantes, a gente já ia pular aqui e falar assim, como é que é seu nome, como é que não é? Mas nós já os conhecemos, então fica mais fácil de alcançar, de abraçar, de cuidar. Amém? Amém?